louvar e glorificar o nome do nosso Senhor, amém? Glórias a Deus! Toda a força do meu ser vou caminhar, buscar-te sempre sem cessar.
voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Sou em ti confiarei, exalta temerei, eis em ti eu irei, onde eu sei que vives estás, e um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Te aguardamos, Senhor. Te aguardamos, Senhor. Vem, Jesus, teu Rei. Vem, Jesus, vem reinar. Ok, este é o tempo das nossas ofertas e os nossos dízimos. E eu gostaria de convidar a vocês a abrirem vossas Bíblias no livro de Salmo 96, os versículos do 7 a 8. Diz assim a palavra de nosso Senhor: Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. E entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Então, antes de nós honrarmos a nosso Deus com as nossas ofertas e os nossos dízimos, eu queria trazer esta pequena reflexão. O salmista escreveu esta passagem no momento em que, naquela altura, o povo de Israel tinha costume de, a cada vez que se apresentava a Deus, trazer ofertas, trazer algo que possa honrar o nome de nosso Deus. Mas aqui o salmista está fazendo menção a algo e diz: deem ao Senhor, ó famílias da terra. Quero dizer que interessante é essa influência de gerações. O honrar a nosso Deus não só envolve uma questão de palavras ou de cantos, que faz parte, mas também envolve ações que mostram que, na verdade, a gente está honrando ao Senhor. Então, naquela altura, os pais eram intencionais e formavam a seus filhos, davam um exemplo de como é que também os filhos poderiam futuramente honrar, reconhecer que aqueles recursos, aquilo que eles têm, vinha de Deus. Então, aqui o salmista está dizendo: deem ao Senhor, ó famílias da terra, dizendo que o louvor, a adoração tinha que envolver toda a humanidade. Então, nós neste dia estamos tendo essa oportunidade de poder também ser exemplo para os nossos filhos. Você que está em sua casa, que vai se preparar para honrar a Deus, deixe esse exemplo a seu filho, a essa nova geração que está você levantando. E em um coração, o mesmo espírito, vamos a reconhecer que tudo o que nós somos, a saúde que nós temos, a inteligência que nós temos, o trabalho que estamos a desenvolver, vem de nosso Deus. Então, não vamos a fazer isso de uma maneira mecânica, mas cientes de que estamos dando honra e glória com este acto. E não só, mas também estamos formando as novas gerações, esses filhos, esses sobrinhos, essas pessoas que estão à nossa volta. Deus merece honra, merece louvor. Então, vamos agradecer a Deus pelo tempo que temos de honrar a Ele com as ofertas e os dízimos. Senhor, queremos agradecer a Ti por este momento e oramos, Senhor, que nos ajude a reconhecer que Tu és o soberano que merece louvor e adoração. Senhor, oramos também que nos ensine a ser intencionais, que quando nós estamos apresentando a Ti essas ofertas ou dízimos, não seja de uma maneira mecânica, sem intenção, mas seja com um coração sincero e ao mesmo tempo, Senhor, projetando este ensino aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, às pessoas que estão na nossa volta. Muito obrigada, Deus. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Então, agora para as pessoas que estão a ver o vídeo ou estão a assistir o culto por YouTube, já tem ali na tela a sair a informação sobre como podem vocês fazer chegar suas ofertas ou dízimos. Para aqueles que estão escutando o áudio,
dizer que a maneira de como você pode fazer chegar sua oferta, o seu dízimo, é via M-Pesa ou ponto 24. Esta informação pertence à irmã Joaquina Monavela e o número é 84 70 80 28 6. Deus abençoe a vocês, irmãos, e vamos a preparar nosso coração para a palavra. Bom dia, amados irmãos em Cristo. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor. E bom estar aqui de volta mais uma vez, estar com amados irmãos. É uma graça maravilhosa ter sempre essa companhia dos amados irmãos. E vamos orar pelo nosso culto hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela sua infinita misericórdia e por tudo, ó Pai, que tu tens feito em nossas vidas. Pai, nós queremos entregar o culto de hoje sobre o seu cuidado, o poder do Espírito Santo, abrindo os nossos corações, abrindo as nossas mentes, para que a gente possa receber da sua palavra hoje. Tudo maravilhoso, Deus, nós queremos no nome do Senhor Jesus entregar a Ti. Amém. Essas 2 semanas nós estamos a falar sobre a questão da fé. Na semana passada nós tivemos o pastor Isaías, que esteve a compartilhar sobre expandindo a nossa fé em um Deus Todo-Poderoso. E na semana passada o pastor Boaventura veio compartilhar aqui sobre a questão da fé e a razão. E hoje nós também queremos dar continuidade sobre essa questão da fé. E em particular estaremos falando hoje sobre a grande expectativa no Senhor, como parte da fé. Para nós, cristãos, continuarmos crescendo, impactando vidas, família e comunidade, vai requerer de nós uma vida contínua de fé, intimidade e expectativa em Deus, vencendo a cada dia os desafios que a nossa lógica ou a razão traz. Na nossa jornada cristã, ter expectativa em Deus joga um papel importante, um papel fundamental, porque a expectativa ela nos leva a esperar em algo. É por essa razão que queremos hoje compartilhar essa mensagem sobre a expectativa ou a grande expectativa no Senhor. Ali no livro do Apocalipse, nas promessas finais do apóstolo João, lá em Apocalipse no capítulo 22, nos versos 12 e 13, que nós vamos compartilhar e ler essa manhã, diz o seguinte: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos essa promessa de Jesus Cristo. E se existe uma promessa que o Senhor Jesus Cristo faz para nós, então nós que somos discípulos, nós que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo, devemos ter a expectativa daquilo que são as promessas dele. Como vemos aqui, a palavra, aqui nos versos 12, na primeira parte, está a dizer: eis que venho sem demora. É uma promessa de que Jesus Cristo ele está vindo, ele está voltando. Então, essa é a nossa esperança. E nós precisamos ter a expectativa nessa esperança, que Jesus Cristo está voltando. Nós precisamos ter fé em que Jesus Cristo, de fato, ele está voltando. E é isso que estaremos compartilhando hoje. Naquilo que é a definição da expectativa,
podemos entender como esperar muito por algo, grande desejo, vontade de algo. Então, entendemos aqui, queridos irmãos, que nós precisamos esperar muito por algo. O que a gente espera? A gente espera a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. A gente espera que Ele está voltando. O desejo é de estar com o Senhor Jesus Cristo. Esse tem que ser o nosso desejo grande. Não estarmos simplesmente cá nesse mundo, que é um mundo passageiro, mas temos que ter esse desejo de estar com o Senhor Jesus Cristo. A nossa vontade é de estar com o Senhor Jesus Cristo. Então, essa tem que ser a nossa expectativa, essa tem que ser a nossa esperança, a nossa fé tem que se basear nas promessas do Senhor Jesus Cristo. E essa manhã, observando sobre essa questão da expectativa, vamos trazer aqui 2 pontos fundamentais, 2 pontos essenciais. A primeira é a expectativa humana e a segunda será a expectativa em Deus. Mas vamos começar primeiro com a expectativa humana. As nossas expectativas nesse caso humanas, nem sempre são corretas, pois elas descansam na nossa lógica e na nossa razão. A mensagem que nós falamos na semana passada. Às vezes nós nos baseamos mais pela lógica, mais pela razão, ao invés da fé. Então, às vezes, as nossas expectativas, elas descansam exatamente na lógica e na razão. Às vezes, as nossas expectativas estão baseadas em premissas ou leituras erradas de factos, como cultura, tradição, influência familiar, etc., etc. Com muita frequência, nós construímos expectativas automáticas. E a gente sabe que quando a gente constrói expectativas automáticas, nos leva sempre a um desapontamento. Nós criamos uma expectativa não realística e que nos leva a um desapontamento. Sendo assim, procuramos culpar alguém ou procuramos culpar em algo, mesmo sabendo que essa expectativa, ela é uma expectativa não real. Geralmente, queridos irmãos em Cristo, o ser humano, ele se caracteriza por viver uma vida de expectativas. Nós, como seres humanos, nós temos expectativas sempre, queremos, almejamos, esperamos por algo, mas se não há um relacionamento com Deus, se nós não temos um relacionamento focado em Deus, então todas as nossas expectativas, ou as expectativas que nós temos, elas serão expectativas terrenas, materialistas, que satisfazem o nosso desejo e o nosso prazer. Então, esse é o desafio que o ser humano, apesar de ter uma expectativa, ele se às vezes foge daquilo que deveria ser a expectativa real, nesse caso, aquilo que deveria ser a expectativa nas promessas de Deus, buscando a sua própria expectativa, aquilo que é terreno, aquilo que é passageiro, aquilo que é material. E é isso que às vezes o ser humano investe o seu tempo. Ele investe o seu tempo naquilo que é a sua profissão. Você vê muitas pessoas, elas vivem para o dia de hoje, vivem para as coisas de hoje. Elas não sonham para o futuro eterno. Elas investem nas coisas perecíveis, investem nas coisas temporais. E é isso, nós vemos as pessoas investem na sua área profissional, dão o seu tempo. O que não é mau. Nós não podemos entender que essa situação é má. Não, essa situação não é má. Mas não é o nosso foco. Não tem que ser o nosso investimento. Verdade é que temos que ser uns bons profissionais. Nós precisamos ser bons profissionais. Nós precisamos nos dedicar. Mas que não pode ser o nosso foco. Porque tem pessoas que investem totalmente na sua área profissional. Tem pessoas que investem
totalmente na sua área acadêmica. Tem pessoas que investem muito no seu status social e as pessoas, elas procuram essas coisas, e a gente sabe que essas coisas, elas são perecíveis e elas são temporais, e sendo temporais, elas acabam, elas não são eternas. Então nós precisamos, como ser humanos, começar a mudar a nossa expectativa, porque nós vamos ficar desapontados, porque de certeza, se é um investimento grande para a questão profissional e nós não conseguimos alcançar aquela expectativa que nós investimos, o que vai acontecer? É um desapontamento. Se nós não conseguimos alcançar aquela expectativa da minha área acadêmica, vamos poder entender que essa pessoa vai ficar desapontada e vai se culpar a ela mesma, vai viver com dor ou vai culpar alguém. Então, nós precisamos entender, amado, que essa é a expectativa humana. Vê o que Jesus ele fala ali no livro de Mateus, no capítulo 6. Em Mateus, no capítulo 6, nos versos 19 até 21, Jesus diz: não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e ferrugem corroem e onde o ladrão escava e rouba. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Veja essa direção que somos dados por meio do Senhor Jesus Cristo. Está a dizer que não temos que acumular, e esse é o defeito, essa é a expectativa do homem, acumular aquilo que é material, acumular aquilo que satisfaz o meu desejo, o meu prazer. Então nós investimos muito, pessoas que correm atrás de coisas materiais, dinheiro, a riqueza desse mundo, satisfação desse mundo, status social, grau acadêmico, tudo isso. Mas deixa-me lembrar para você, a salvação, ela não vem porque você tem um status social. Deixa-me lembrar a você que você não ganha o paraíso porque você conseguiu um PhD. Você nunca vai ganhar o paraíso por causa disso. Você não vai chegar em frente do Senhor Jesus e dizer para Jesus: Jesus, repara o meu certificado acadêmico que eu tenho, o meu PhD, a minha licenciatura, o meu mestrado. E Jesus dizer: oh meu filho, eu estou feliz consigo porque você conseguiu alcançar esse grau acadêmico. Não é isso. Não é esse investimento. Pese embora que é importante que a gente estude, mas eu quero falar para o querido irmão, não é isso que nos leva para o céu, não é isso que nos leva a estar com Jesus Cristo, não são essas coisas. E muitas das vezes nós investimos em essas coisas, muitas das vezes nós ficamos nessas coisas e muitas das vezes nós abraçamos em tudo isso, esquecemos daquilo que são as promessas reais, aquilo que é a promessa de Deus, e começamos a investir em todas essas coisas onde podem se enferrujar, como eu disse, são perecíveis e são temporais, onde pode pegar ferrugem, onde o ladrão pode vir e roubar. Então nós precisamos ter atenção, porque Jesus está dizendo assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o teu tesouro é a sua profissão, o teu coração está virado totalmente para a sua profissão. A sua expectativa é totalmente ali naquele lugar. Se o teu tesouro é o seu marido, é a sua esposa, então totalmente você está virado só para ele. Se o teu tesouro é a sua escola, então você está totalmente virado para essas coisas. Se o teu tesouro é ganhar dinheiro, você está totalmente virado para essas coisas. Então nós precisamos ter atenção, essa advertência que Jesus está a dizer: cuidado, não podemos acumular essas coisas, não podemos acumular as coisas materiais, as coisas mundanas, as coisas que satisfazem o nosso desejo, a nossa carne, para que a gente não fique frustrado, porque vai corroer sim.
vai perecer sim, vai desaparecer sim. Esse mundo é passageiro. Esse mundo que a gente vive, ele é passageiro. E nós precisamos nos focar nas promessas de Deus. Então, a expectativa humana é essa, nas coisas momentâneas, nas coisas de hoje. Nós nos focamos muito nas coisas de hoje e não nas coisas vindouras, nas promessas de Deus. É isso que nós encontramos muito na expectativa humana. Então, a segunda expectativa aqui nós a vermos hoje é a expectativa em Deus. A expectativa em Deus. Veja só que Jesus, ele fala nos versos 12, na primeira parte, dessas promessas finais que o apóstolo João descreve. Jesus, ele fala dizendo: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. É uma promessa que vem do próprio Jesus Cristo. Nós precisamos crer, precisamos ter fé, precisamos ter essa expectativa de podermos estar com o Senhor Jesus Cristo. Então, querido irmão, Jesus nos prometeu. Jesus nos prometeu. E todos aqueles que são filhos de Deus devem estar preparados e firmes e confiantes naquilo que são as promessas de Deus para conosco. A Bíblia, ela nos ensina sobre o que devemos esperar e sobre o que devemos estar expectantes nos firmes fundamentos da nossa fé. Que podemos mencionar aqui? Nós precisamos ter a primeira, nós precisamos ter a expectativa da redenção. O ato, o efeito de ser redimido. O ato de resgatar, o ato de libertar de qualquer forma de escravidão, opressão, libertação, resgate. O resgate de Jesus Cristo para com os homens. É isso que nós precisamos ter a expectativa. Sermos redimidos por meio do Senhor Jesus Cristo. Sermos redimidos de todo o pecado, de toda a culpa. Essa tem que ser a nossa expectativa. A palavra de Deus lá em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo que de tal maneira deu o seu Filho amado. Essa é a expectativa que eu preciso ter. Experimentar o amor de Deus. Ser redimido. Ter expectativa de não ser mais escravos, libertos por meio do Senhor Jesus Cristo. Livre de toda a culpa. Culpa do pecado. Livre de toda a culpa do pecado. Todo o poder do pecado. Toda a punição do pecado. Toda a presença do pecado. Por meio do Senhor Jesus Cristo. Essa tem que ser a minha expectativa de aproximar mais de Jesus. Saber que eu não sou escravo desse mundo. Sabendo que essa é a expectativa em Deus. Somos redimidos por meio do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós somos filhos e podemos gozar da presença do Senhor Jesus Cristo, porque não somos mais escravos do poder do pecado. Toda a punição do pecado. Somos livres de toda a punição do pecado, porque fomos redimidos por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, essas são as promessas de Deus. Essa é a expectativa que eu preciso me basear, porque ela é eterna. Essa é uma promessa eterna. A segunda expectativa que nós também podemos ver é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, muitos crentes, essa é a expectativa em Deus. Porque aqueles que estão em Deus, eles têm esperança. Eles têm esperança que Jesus ele está voltando. Nós vamos cantar sempre. Porque Ele vive e eu posso crer no amanhã.
A minha esperança não está no sistema deste mundo. A minha esperança não está no sistema político que esse mundo oferece, não está no sistema de saúde que esse mundo oferece, não está no sistema econômico que esse mundo oferece. A minha esperança não está no sistema desse mundo. A minha esperança está nas promessas de Deus. E é isso que me põe na expectativa de gozar essas promessas de Deus. E você vê que tem pessoas que vivem hoje, vivem só para hoje. As pessoas vivem só para hoje. É como se fosse, Jesus não está voltando. As pessoas estão vivendo comendo, bebendo, porque amanhã elas acham que irão morrer. Mas aqueles que têm Jesus Cristo, porque Jesus vive, porque as promessas de Deus são reais, elas se cumprem. Nós sempre temos dito, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O amanhã, para aquele que tem Cristo, é certo. Então nós esperamos que Cristo está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. Então essa é a expectativa. Esse é algo que nós precisamos de esperar. Não é só viver aqui, mas esperar que Jesus Cristo, Ele está voltando. Eu creio que o meu Jesus está voltando. Eu tenho a esperança que o meu Jesus está voltando. Veja só como diz a palavra: eis que venho sem demora. Isso significa que essa é a promessa de Jesus Cristo para com a sua igreja. Ele está voltando. O mundo está preocupado. O mundo não sabe onde vai. O mundo está confuso, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão seguros, porque Jesus está voltando. Porque quando Ele promete, Ele cumpre. Ele é fiel nas suas palavras. Então, a gente está à espera. Não viva para comer, não viva para poder... não beba só, não faça só a sua academia, a sua profissão, não só viva para essas coisas. Como é que o mundo acaba? Eu acredito que o meu Jesus está voltando, e essa é a promessa de Deus. Eis que venho sem demora. Mas muito tempo ainda está, já passa muito tempo que essa palavra foi escrita. O seu tempo, o meu tempo, não é o tempo de Deus, porque Deus, Jesus, Ele está voltando. As promessas de Deus irão se cumprir. E nós temos aqui sobre a segunda vinda, como eu disse, nós precisamos estar expectantes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui também temos a terceira expectativa, o julgamento eterno. Aqueles que não têm Jesus Cristo serão julgados eternamente. Irmão, o inferno é verdade. É que muitos acham que precisam só viver, só que o inferno é verdade. Eu sei que pouco se prega, às vezes, sobre o inferno, sobre o pecado nos dias de hoje. Pouco se prega sobre isso. Mas o inferno é verdade. As pessoas que não têm Jesus Cristo estarão no inferno eternamente. Ele irá julgar. Mas aqueles que têm a Jesus Cristo, com Ele eternamente viverão. Então, Ele irá julgar aqueles que não aceitaram, não reconheceram Ele como Senhor e Salvador, e terão de facto uma vida do julgamento eterno no inferno. Então há essa necessidade, querido irmão, de nós podermos aceitar a Jesus, viver nas promessas do Senhor, andar nas promessas do Senhor, porque pois aquele que tem a Jesus, ele é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado, porque Jesus Cristo comprou a eles, lavou a eles com o seu sangue precioso, e eles poderão viver com Jesus eternamente. A quarta expectativa é de esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Isso faz parte da nossa fé. Saber esperar no Senhor. Pois muitas pessoas, elas gostam de arranjar, de criar soluções. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que caminham
em Jesus Cristo, aqueles que caminham na promessa de Deus, eles sabem esperar. Eles não correm, não fazem as coisas por si mesmos, mas eles caminham na direção de Deus. Eles têm confiança na palavra de Deus, confiança naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está dizendo para o seu povo, ou para você, ou para mim. A nossa expectativa deve ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Nós precisamos esperar no Senhor. Não faça corta-mato, não arranje soluções, mas espera naquilo que é a palavra do Senhor, porque muita gente faz isso. O exemplo muito claro e concreto é como as pessoas elas arranjam manobras para poder casar, até um exemplo assim bem prático, para poder casar, não ouviu de Deus. Mas as pessoas às vezes arranjam suas manobras. As pessoas fazem muitas outras coisas que não querem esperar naquilo que são as promessas de Deus sobre a sua vida, aquilo que Deus pretende sobre a sua vida, mas arranjam soluções. Então, nós precisamos esperar na pessoa do Senhor, porque Ele nunca tarda, Ele sempre dá na hora certa e chega na hora certa. Amém, queridos irmãos? Então, é isso, nós precisamos estar expectantes naquilo que são as promessas de Deus para a nossa vida. Vê, quando nós lemos aquele texto de Mateus, nós vimos primeiro Jesus falando, dizendo que não poderíamos acumular tesouro na terra. Mas nos versos 20 diz assim: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Nós não colocamos a nossa segurança neste mundo, mas sim nas promessas de Deus. Nós colocamos o nosso tesouro naquilo que é eterno, Jesus Cristo. Então, a nossa expectativa não seja uma expectativa humana, não seja uma expectativa de satisfazer os nossos prazeres, expectativas momentâneas, temporais, coisas que irão desaparecer, algo perecível. Mas a nossa expectativa tem que se basear em Deus, nas promessas de Deus, as promessas eternas de Deus. Amém? Então nós vimos aqui, há uma promessa que Jesus está voltando. O que você está esperando? Viver nesse mundo para todo sempre? Esse mundo pecaminoso? Esse mundo nessa situação de lástima? É esse mundo que você quer? Ou naquilo que são as promessas de Deus? O paraíso, a eternidade com Ele, gozar com Ele, louvar a Deus para todo sempre. Um lugar onde não há choro, um lugar onde não há fome, um lugar da alegria. Que maravilhoso, sabe? Algo tremendo. Às vezes, querido, nós investimos muito nessas coisas daqui, esquecemos da nossa intimidade com Deus, esquecemos das promessas de Deus, sabe, até dentro da igreja. Nós às vezes esquecemos tudo isso, até dentro da igreja nós nos esquecemos. E começamos a investir nas coisas terrenas, nos preocupamos nas coisas terrenas, nas coisas que satisfazem a nós, que satisfazem a nossa carne, que levantam o nosso ego, mas não esquecemos daquilo que são as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para conosco. Então, precisamos nos focar naquilo que são as promessas de Deus. Em jeito de conclusão, queridos irmãos, vendo que já falamos sobre a expectativa humana e a expectativa em Deus, que é essa que nós devemos ter, podemos dizer que em todas as coisas nós deveríamos olhar para Deus e confiar nas promessas de Deus. Vê como a palavra de Deus fala-nos lá no livro de Provérbios,
em Provérbios, capítulo 3, nos versos 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, nós precisamos confiar nas promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor, elas são confiáveis, e a nossa expectativa é que as promessas do Senhor, elas irão se cumprir. Então, nós podemos confiar, podemos esperar, podemos confiar e podemos acreditar que Deus fará exatamente o que Ele prometeu. Pois quando as nossas expectativas estão baseadas na palavra de Deus, nós sabemos que elas nunca falham. Os estatutos do Senhor são dignos de confiança. Como o salmista lá em Salmos 19, nos versos 7, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, queridos irmãos, eu quero que você deposite a sua expectativa naquilo que é a palavra do Senhor. As melhores expectativas da vida estão em Deus. E quando nós tememos a Ele, quando nós voltamos para Ele, recebemos não apenas as promessas da vida prolongada, mas também as promessas da vida eterna. Amém? Então tenha essa expectativa, tenha fé, querido irmão. Espera nas promessas de Deus. Ele está voltando. Jesus está voltando. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, tu podes crer no amanhã. Amém? Não confie no sistema deste mundo, mas confie nas promessas de Deus. Deposita a sua fé nas promessas de Deus. Deus abençoe. E nos vemos até a próxima. Amém? Deus abençoe.